esperança do mundo. Nossa Senhora, há 39 anos, está lá, naquela aldeia, que hoje já é uma cidade, lutando pela salvação dos seus filhos, chamando todos eles, todos nós, à oração, à conversão. E apesar de ela ser machucada constantemente pelos próprios filhos que ela veio salvar, filhos que não aceitam o seu amor, que não aceitam as suas mensagens e que até negam as suas mensagens, frustrando os esforços dela para salvar as almas e afastando-os dela, em grande número. Nossa Senhora continua lutando. Nossa Senhora continua pelejando por nós. Esse amor de Nossa Senhora, que até passa por cima, das dores que os seus próprios filhos causam a ela, e continua lutando pela nossa salvação, me encanta. É um amor que vence o mundo. É um amor que vence qualquer dureza. E que faz com que o coração da alma reparadora, da alma que quer ser uma reparadora dos corações de Jesus e de Maria, se derreta ainda mais de amor por eles. Uma alma que quer ser reparadora, consoladora dos corações de Jesus e Maria, ao ver esse amor de Nossa Senhora, que se doa tanto, que se dá tanto, e só é pago com ingratidão, com perseguição, com negação. O coração da alma reparadora, quando contempla isso, assiste esse filme, esse coração se parte, se racha, como a pedra do Monte Calvário rachou quando Jesus morreu. A alma sente o desejo de consolar essa mãe, de amar essa mãe por todos que não a amam, de dar para essa mãe o amor, a correspondência, a obediência que os outros não dão. Podendo, não dão, não querem dar, porque são duros de coração. Quando a alma reparadora vê esse amor dessa mãe que, apesar de ser tão maltratada, perseguida nos lugares das aparições, ainda continua lutando pelos seus filhos, ainda continua pelejando, dando mensagens para tentar salvá-los, a alma do reparador, a alma reparadora, sente dentro de si um fogo de amor ardendo no seu coração, um desejo de amar essa mãe, um desejo de fazer algo para consolar essa mãe, para amar essa mãe, para dar a essa mãe um pouco de amor, um pouco de correspondência, um pouco de carinho. Não é possível que uma alma reparadora assista a esse filme e nada sinta. Não sinta dentro de si uma dor profunda pela ingratidão da humanidade ao amor dessa mãe. E não sinta o desejo de fazer algo para consolar essa mãe, amar essa mãe e compensar por aqueles que não a amam, que não a servem, que não a obedecem. Durante o filme aqui eu chorei. A alma reparadora chora vendo o amor dessa mãe pago com tanta ingratidão e vendo essa mãe tão maltratada pelos filhos que ela própria veio salvar. A alma reparadora chora ao ver o coração dessa mãe tão machucado por aqueles que mais deviam amá-la e ajudá-la
a salvar as almas dos ateus, dos pagãos, de todos aqueles que estão longe dela, que não a conhecem. A alma reparadora, quando vê isso, sente como que uma espada de dor a transpassar o seu coração. E sente o desejo de fazer algo para diminuir o sofrimento dessa mãe. Quando uma alma reparadora assiste isso, não tem como seus olhos não se tornarem rios de lágrimas, por verem que essa mãe, todos os dias, a todo momento, continua sendo tratada desta forma, continua sendo paga dessa forma, com ingratidão, com a dureza do coração dos seus filhos. Aquilo que Nossa Senhora disse a Miriana é muito tocante e doloroso. Quando a Miriana viu a realização do primeiro segredo e viu que a terra estava devastada, ela falou: mas por que Deus tem um coração tão duro? A menina estava ainda no começo, né, das aparições, ela ainda não entendia as coisas direito. E aí Nossa Senhora explicou: saia pelas ruas e veja, conte quantos obedecem minhas mensagens, quantos rezam o rosário, quantos verdadeiramente se convertem e amam a Deus. Então você vai ver que não é Deus que tem um coração duro. Deus não pode mais suportar isso. Essa resposta de Nossa Senhora, eu lembro que quando eu li ela ainda nos anos 90, quando eu conheci profundamente Medjugorje com a Dona Vitalina e o seu Roberto, né, daqui de Jacareí, que tinham mais conhecimento do que eu, e até o primeiro livro que eu li de Medjugorje, foram eles, né, que me emprestaram. E até recentemente o Marcos de Paula achou num sebo aqui de Jacareí um livro que era da Dona Vitalina, que ela tinha dado de presente para uma outra senhora que eu conhecia também muito bem, que já morreu e que me deu o diário da irmã Faustina pela primeira vez em 1994. E essa senhora morreu e o livro dela, de Medjugorje, ganhado da Dona Vitalina, foi parar nesse sebo e o Marcos de Paula achou lá. Tem até a dedicatória com a letra da Dona Vitalina, que eu reconheci na hora. E aí, quando eu li essa mensagem de Nossa Senhora, né, naquele livro lá que a Dona Vitalina me emprestou naquela época, fiquei muito impactado quando Nossa Senhora disse: tudo acontecerá, mas não é Deus que tem o coração duro. Saia pelas ruas das cidades, conte quantas pessoas rezam, quantas pessoas amam a Deus, quantas pessoas jejuam, se convertem de verdade. E depois você não vai dizer mais que é Deus que tem o coração duro. Deus não pode mais suportar isso. Essa mensagem dolorosa de Nossa Senhora, eu lembro que na época muito me impactou. E eu disse a mim mesmo, né? Quero ser uma alma reparadora. Quero reparar a Deus por todas essas pessoas de coração duro que não amam, que o magoam, que desprezam o amor dele. E eu quero reparar esse Deus, amando esse Deus de amor, esse Pai de amor. Eu quero reparar esse Deus, desagravar esse Deus, consolar esse Deus, aceitando o amor dele, trabalhando para ele, servindo todos os dias da minha vida, apesar dos meus defeitos, apesar das minhas fraquezas, apesar de tudo, do meu nada. Eu quero servir esse Deus, eu quero amar esse Deus, eu quero ser uma alma reparadora dele. E foi então que eu fiz também, né, o voto de ser uma alma reparadora. E no começo das aparições aqui, Nossa Senhora também pedia muito isso, pedia muita reparação, muito desagravo a Deus pelos pecados com que ele era ofendido e também pelo coração dela, né? Desagrava o coração dela.
E é por isso que no começo, tanto eu como a minha tia Rosária, outras pessoas do meu grupo de oração que tinham esse desejo de ser almas reparadoras, né? A gente dedicou toda a nossa vida, todas as nossas orações da época, todas a reparação a Deus, todas a reparação a Nossa Senhora. Porque nós sabíamos que cada terço que a gente oferecia em desagravo, em reparação, a gente aplacava, né, a ira da justiça divina. E a gente cancelava muitos castigos que o mundo justamente merecia pela sua ingratidão, pelos seus pecados. Então, eu sempre tive essa vocação de alma reparadora. E como é difícil encontrar essas almas. Nós encontramos milhões de pessoas, né, que até rezam a Nossa Senhora, mas para pedir muitas graças, né? Os santuários de Nossa Senhora tem milhões de pessoas pedindo graças materiais, né? Aparecida mesmo recebe 12 milhões de pessoas por ano, mas pedindo graças materiais só. Agora, para serem almas reparadoras, para consolar o coração de Nossa Senhora, de Jesus, e se oferecerem como servos para trabalhar para eles, aí são poucas almas. E como é preciso ter essas almas, não é mesmo? Que pelo menos aqui, no meio de nós, Nossa Senhora encontre muitas destas almas consoladoras. Que nós sejamos almas pequeníssimas, almas consoladoras, né? Almas humildes, porque só as almas pequeníssimas, só os humildes são capazes de crer nas mensagens de Nossa Senhora, de entender essas mensagens, de amar Nossa Senhora e de reparar o coração de Nossa Senhora com o seu amor. Nós vimos nesse filme, né, que os cientistas que foram lá em Medjugorje fizeram todos aqueles exames científicos nos videntes e tudo, que eles no final das contas eles viram que era verdade, mas até um deles hoje em dia, né, já acha duvidoso, já não acredita. E nós vemos, né, que somente o humilde é capaz de crer. Somente a alma pequeníssima é capaz de crer nas aparições de Nossa Senhora, nas mensagens dela e amar essa mãe. Enquanto o coração tiver orgulho, tiver soberba, não tiver humildade, não for uma alma pequeníssima, nunca vai conseguir crer, nunca vai conseguir chegar à fé. Enquanto a alma não for pequeníssima, não for humilde, não tiver amor, nunca chegará à fé. A fé verdadeira não. Sempre será uma alma duvidosa, hesitante, negadora, contraditora das mensagens de Nossa Senhora, sempre será. E sempre vai tropeçar nas mensagens de Nossa Senhora, porque não tem a humildade que é necessária para crer. Esse é o motivo do porquê muitos não acreditam nas aparições de Nossa Senhora também. Não é porque faltam sinais ou curas ou provas de que são verdadeiras. Vocês viram aí que eles fizeram todo tipo de exame nos videntes e foi constatado que os êxtases eram verdadeiros. Em mim também. Em 1994, eu fiquei durante uns 7 meses fazendo exames psicológicos a mando do bispo da época daqui, né? E foi constatado que eu não era nem doente da cabeça, eu não tinha nenhum tipo de demência, nenhuma doença psicológica, não mentia também, e também não era manipulado por ninguém. Infelizmente, na época, aquele bispo não quis dar os exames para mim e para minha família. Então se perdeu, né?
Mas as pessoas do meu grupo de oração da época se lembram. A Marlene, que ainda está aqui conosco, graças a Deus, e que é daquela época, ela se lembra. A Adelina se lembra daquela época que eu ia. Toda quinta-feira eu ia fazer esses exames. E foi comprovado tudo isso. Primeiro, que eu não era doente, não tinha nenhum tipo de demência, desequilíbrio psicológico. Segundo, não mentia. Terceiro, não era manipulado por ninguém. Então a minha própria mãe perguntou para o bispo assim na minha frente: então quer dizer que ele vê mesmo Nossa Senhora? Aí o bispo respondeu: digamos assim que a gente não consegue explicar o que acontece com ele, o que ele vê, mas que ele vê alguma coisa. Ele não mente, não. Mas mesmo assim não adiantou, né? Não acreditou, não aceitou, perseguiu, negou, fez tudo. A mesma coisa que o de lá de Medjugorje. Então não adianta, né? Quando falta a humildade, a pessoa não consegue ter a fé. Porque só o humilde é capaz de crer. Não sei por que é assim, mas é. Pode ver, as almas que são mais humildes de coração são aquelas que mais têm fé nas mensagens, nas aparições de Nossa Senhora. E são as que mais recebem graças de Nossa Senhora. Ao passo que aqueles que não têm a humildade, não adianta. Nossa Senhora pode dar sinal no sol, na lua, nas estrelas, imagem chorar, tantos sinais que nem ela fez lá em Medjugorje e fez aqui na frente das pessoas. Entendeu? E elas não conseguem crer. Elas estão sempre duvidando, negando, vacilando, contradizendo. Não adianta. Só o humilde é capaz de crer. No passado, eu achava que não. Que se a pessoa visse os sinais de Nossa Senhora, não importava se ela tinha ou não a humildade. Ela ia acabar acreditando. Eu não pensava que a humildade era 100% necessária, né, para a pessoa acreditar. Eu achava que mesmo que a pessoa fosse soberba, orgulhosa, prepotente, que ela fosse apegada à maneira dela pensar, que se ela visse os sinais de Nossa Senhora, que ela ia acreditar. Entendeu? Mesmo assim. Hoje eu já não penso mais assim. Hoje eu vejo que a humildade, ela é 100% necessária para que a pessoa consiga crer nas mensagens de Nossa Senhora. Se a pessoa não for humilde de coração, quando eu digo humilde, não quer dizer que a pessoa tem que ser necessariamente humilde financeiramente, pobre. Tá? Porque eu conheci muitos pobres que não conseguiram acreditar nas mensagens de Nossa Senhora, que não aceitaram. Eles eram soberbos, mesmo sendo pobres e não tendo nada. Eles não quiseram o amor de Nossa Senhora. Não quiseram as mensagens dela. E vi pessoas ricas que quiseram, que aceitaram. E também vi pessoas ricas que não quiseram, não aceitaram ela, o amor dela, as suas mensagens. E vi também pobres que aceitaram. Mas por quê? Porque é necessária a humildade para acreditar, para chegar à fé. E é isso que Nossa Senhora procura. É esse tipo de almas que Nossa Senhora procura. Os humildes de coração, porque só estes são capazes de crer. Só as almas pequeníssimas de coração é que são capazes de crer. E a gente viu que o povo de Medjugorje é esse povo humilde de coração, que acolheu Nossa Senhora com amor, deu o sim para Nossa Senhora e verdadeiramente perseverou nesse sim, nesse amor a Nossa Senhora. E se tornou essa bênção que é hoje Medjugorje para o mundo inteiro. E que bom saber, né? Dos 10 segredos que Nossa Senhora deu lá. Muita gente tem medo dos segredos, né?
E eu digo o seguinte, os segredos, eles não, pelo menos a mim, eles não dão medo. Pelo contrário, eles dão esperança de que Nossa Senhora está no comando, ela já sabe tudo que vai acontecer e no final o coração imaculado dela triunfará, como ela disse muito bem no filme para Miriana. Ela triunfará. Depois de tudo que vai acontecer, ela sairá vitoriosa. Imagine assim como se os segredos fossem um filme ou uma novela, né? Que tem 13 capítulos. E no final, no último capítulo, termina assim: por fim, o meu coração imaculado triunfará. Então os segredos, pelo menos para mim, não dão medo, dão esperança. Esperança que Nossa Senhora já sabe tudo que vai acontecer. E no final, ela já sabe que quem vai vencer vai ser ela. É como se fosse uma guerra, aonde entre uma rainha e um outro reino, um outro rei. E essa rainha já sabe que no final da guerra é ela que vence. Então por isso que ela fala para os seus filhos: não tenham medo, eu estou com vocês. No final meu coração triunfará. Sigam em frente, rezando, só rezem, obedeçam minhas mensagens e o resto eu tomo conta. No começo das aparições aqui, eu me afligia muito, porque a igreja, o que eu ia fazer para a igreja acreditar, aceitar as mensagens de Nossa Senhora e passar isso para as pessoas, para as almas serem salvas, e aquilo não acontecia, e as almas se perdendo, a juventude se perdendo cada vez mais, o tempo passando, e a igreja não fazia nada. Meu Deus, o que eu tenho que fazer? Meu Deus, o que eu tenho que fazer para essa igreja aceitar essas mensagens? O que eu faço? O que eu falo? Aí Nossa Senhora um dia chegou e falou assim para mim: olha, não se preocupe, no final, entendeu? A verdade vai vencer, tá? E as minhas aparições aqui vão ser reconhecidas. Só que você vai sofrer muito ainda antes disso chegar. Quando o meu coração imaculado triunfar, a verdade também triunfará. Então não se preocupe, só reze e deixe a igreja e o mundo comigo. Você só reze. E ela falava para o meu grupo de oração: vocês só rezem e obedeçam minhas mensagens. A igreja e o mundo deixem comigo. Eu tomo conta disso. E eu gostava muito, né, disso que Nossa Senhora dizia, porque me tranquilizava e me mostrava que ela já sabia que lá no futuro ela ia triunfar, a verdade vai triunfar com ela, né? E que eu não precisava me preocupar. Não sou eu que tenho que mostrar a verdade para ninguém, né? Eu já, de minha parte, já fiz tudo o que eu podia. Rosários meditados, filmes, horas de oração, cenáculos, os CDs, os terços meditados, esses filmes. Só esse filme que a gente assistiu hoje, que eu fiz aí já uns 11 anos atrás, né? Já faz tempo esse filme. Eu fico pensando: meu Deus do céu, como que eu consegui fazer um negócio desse? Né? Um filme de 2 horas, com um computador em vista dos que eu tenho hoje, fraquinho, né? E que dava tanto problema, o demônio também apagava as partes do filme que eu fazia, eu tinha que fazer tudo de novo, né? Não tinha explicação. Aliás, hoje ainda ele continua fazendo, né? Com o Lourdes 9 ele fez isso. Eu coloquei lá o filme lá para salvar no HD, o programa fez que salvou. Quando eu fui abrir lá, não tinha filme salvo nenhum, e quando eu fui abrir o programa, tinha apagado tudo que eu tinha feito também. Eu tive que praticamente refazer quase todo o filme de novo, que até inclusive está parado, eu vou retomar amanhã. Então, com o demônio me atrapalhando, me obstaculizando, né, apagando tudo que eu fazia, e eu tendo que fazer tudo de novo e lutando
cantando e gravando naquele lugar cheio de calor que eu gravava, naquela dificuldade tão grande, sendo perseguido, porque o tempo todo eu estava sendo perseguido aqui no santuário, por autoridades, por pessoas, por todo mundo. E ainda assim eu conseguia ter cabeça para poder fazer tudo isso aí, fazer bonito, fazer bem feito, com as mensagens, a história, a informação, tudo certinho, tudo completinho, sem censurar, sem tirar nada do que Nossa Senhora falou, coisa que em outros filmes as pessoas fazem. Elas censuram, Nossa Senhora põe umas partes, outras coisas não põe, porque elas não querem ser perseguidas pelo que Nossa Senhora diz, né? Agora eu não, eu coloco tudo que Nossa Senhora falou direitinho. Nem que por causa disso eu seja criticado, perseguido, atacado, não importa. O que importa é mostrar para o mundo direitinho o que Nossa Senhora fala. Muito bem. Nem sei como é que eu consegui fazer esse filme, Jesus do céu. Hoje eu vejo que Nossa Senhora foi uma coisa assim, uma graça estrondosa que eu tive, um esforço muito grande. E veja, tudo de minha parte eu fiz, agora o resto é com Nossa Senhora. Nossa Senhora deu sinais aqui, já mostrou que é ela de muitas formas, as curas, né? Até a cura que eu li hoje aqui da Dona Maria José Fagundes é uma prova da veracidade das aparições, porque se as aparições não fossem verdadeiras, a fonte também não seria milagrosa. E se a fonte não fosse milagrosa, não teria curado a Dona Maria José Fagundes. Logo, se a água da fonte que Nossa Senhora mandou eu cavar e disse, quem beber desta água a partir de hoje vai receber muitas graças, e abençoou aquela fonte, soltando raios das suas mãos sobre ela, né? Se ela bebeu a água da fonte e a água da fonte a curou, logo a aparição que tornou a fonte milagrosa e fez essa fonte aparecer aqui, também é verdadeira, também é milagrosa. Não tem como dizer, a pessoa foi curada com a água da fonte, mas a aparição é falsa. Não, não existe isso. Entendeu? Nenhuma fruta nasce sem uma árvore. Laranja não nasce do nada. Laranja nasce da laranjeira. Então, se a laranja é doce, é gostosa, é sinal. Se a fruta é boa, é sinal de que a árvore, de onde ela veio, que deu ela, também é boa. Entendeu? Uma árvore má não vai dar bom fruto. Se essa fonte, que é fruto dessa aparição, que só surgiu aqui porque esta aparição acontece aqui, cura as pessoas, faz o bem para as pessoas, restitui a saúde para as pessoas, é lógico que a árvore, a aparição que fez essa fonte surgir aqui, também é boa. Não tem como ser o contrário. Então, tudo isso são provas de Nossa Senhora, que ela está aqui, que as suas aparições são verdadeiras. Agora resta cada um dar o sim para ela, né? Como vocês viram aí no filme, Nossa Senhora, ela pede a conversão. Mas ela veio do céu em Medjugorje ajudar o mundo, ajudar os seus filhos a se salvarem, a serem salvos. E aqui também. Só que ela não é uma intrusa. Ela não quer entrar na sua vida sem ser convidada por você. Então ela precisa da sua licença, do seu sim. Se você der a sua licença, der o seu sim, ela vai entrar, ela vai fazer maravilhas na sua vida. Mas a decisão é sua. Mas não podemos esquecer nunca daquela palavrinha mágica que se chama consequência. Assim como as nossas decisões boas trazem consequências boas para a nossa vida, as nossas decisões ruins trazem consequências ruins para a nossa vida. Aí você que escolhe que tipo de consequência que você vai querer ter depois. Você é livre para escolher o que você planta, mas depois
vai ser obrigado a colher aquilo que você plantou. Certo? Entenderam? Você é livre para escolher o que você planta, mas depois vai ser obrigado a colher o que você plantou. Então, se você plantar o bem, se você escolher Nossa Senhora, amá-la, amar a Deus, obedecer às mensagens dela agora, no futuro, você vai colher bênção e salvação. Se você escolher desprezá-la, você vai, no futuro, ter as consequências disso. E o que você vai colher não vai ser nada bom. Os segredos, na verdade, são isso. Os segredos são aquilo que a humanidade está escolhendo plantar agora e que mais tarde vai ser obrigada a colher. Porque toda vez que a humanidade desobedeceu a Deus, só colheu destruição e castigo. Não vem a Segunda Guerra Mundial? Foi o castigo por não terem acolhido a mensagem de Nossa Senhora em Fátima. E o resultado? 100 milhões de mortos. E o mundo nunca mais foi o mesmo. Nunca mais. E de lá para cá só vem piorando. Essa epidemia do coronga. O que é isso? Um castigo pelos pecados do mundo. Não tenha dúvida nenhuma de que é. Não importa de onde veio esse negócio, se veio, surgiu sozinho, se foi feito pelas mãos do homem, não importa. Se foi permitido por Deus, é um castigo pelos pecados do mundo, sim. Pelo mundo não amar seu Criador e não obedecer às mensagens da sua mãe. Tudo tem consequência nesse mundo. O meu não a Nossa Senhora hoje será o meu castigo de amanhã. E a humanidade não aprende isso. Nossa Senhora já apareceu em mais de 1.800 lugares diferentes no mundo, em menos de 200 anos. Dizendo isso, e a humanidade se recusa a aceitar que o seu não a Deus e a ela hoje será o seu castigo de amanhã, o nosso castigo de amanhã. E só há um modo de cancelar esses castigos, com o nosso sim a Deus e a ela hoje. Então vamos dar esse sim, né? Eu já fui longe demais. E eu termino dizendo, né? Vendo as cenas da festa dos 25 anos de Medjugorje, lá em 2006, já faz bastante tempo, né? E vendo as dessa semana, eu vejo, né? Como Medjugorje realmente é um oásis de paz para a humanidade, ontem e hoje. Essa semana, dia 25, quando eu estava transmitindo aqui para vocês a festa, vocês viram que não tinha muita gente lá, porque as fronteiras foram fechadas, né? Não tem voos para lá nem nada. Então foi mais assim, só as pessoas da Bósnia-Herzegovina que foram para a festa praticamente. E mesmo assim, tinha bastante gente. E o povo todo rezando muito. E até na homilia da missa, o padre que celebrou lá falou disso, né? Falou que o coronga, ele mudou o mundo, vai mudar o mundo para sempre, etc, etc, etc. E que só em Deus, só em Nossa Senhora, né, que nós podemos ter a esperança de um mundo melhor, blá, blá, blá. Muito bem. Realmente, só em Nossa Senhora poderemos ter a esperança de um mundo melhor. Mas não adianta só dizer, eu creio nela. Nós temos que obedecer às suas mensagens, porque é o único modo de mudar não só o nosso presente, mas o nosso futuro. Então, como Nossa Senhora disse na mensagem do dia 25 lá em Medjugorje, a vida de vocês está passando, e sem Deus ela não tem sentido. Por isso, filhinhos, eu vim chamar vocês à santidade da vida, eu vim chamar vocês ao amor, à santidade que agrada a Deus. Rezem, rezem, rezem.
Então, é uma mudança total na nossa vida que Nossa Senhora quer. Uma mudança que nos mude permanentemente. E ela quer que a gente mude não só... que a gente mude de uma religião para outra, que a gente mude para a católica, ou só que a gente mude algumas coisinhas, né, no nosso dia a dia. Ela quer uma mudança da nossa mentalidade, ou seja, que a gente compreenda que sem Deus a nossa vida não tem sentido e vai passando em vão. E que somente com Deus e em Deus é que a nossa vida verdadeiramente terá valor, terá sentido, valor eterno para Deus. E como é que a gente vive em Deus? Aceitando o seu reino, a sua vontade. E o que é o reino de Deus? É o amor, é a bondade, é a humildade, é a oração, é a obediência a Deus, a Nossa Senhora. É viver longe das coisas mundanas e voltado para as coisas celestes. Isso é que é o reino de Deus. E quando você aceita esse reino, quando você se decide por esse reino, então verdadeiramente a sua vida deixa de ser uma vida vã, vazia e sem sentido. E a sua vida recebe um valor eterno para o reino dos céus. É isso que Nossa Senhora quer de nós, né? E na festa lá em Medjugorje, eu me comovi muito ao ver a Ivanka e a Maria Pavlovich rezando no Monte das Aparições. A Maria chorou quando ofereceu um buquê de flores à Nossa Senhora em agradecimento. Ali que eu vi, né? Que a Maria, ela ama muito Nossa Senhora. Ela tem um coração muito amoroso com Nossa Senhora, né? Eu vi que passou os anos, né? Ela teve filhos e tudo, mas ela não mudou. Ela continua aquela mesma menina, né? Croata, amorosa com Nossa Senhora do começo. Aquele amor, aquele carinho por Nossa Senhora lá dentro não mudou, não. Continua ali, né? Presente. E na hora ali da missa também, na hora que Nossa Senhora foi entrando, eles foram cantando a Dos Lismotimaico. Nossa, eu comecei a chorar tanto aqui na capela, não conseguia nem cantar, porque passou um filme todo na minha cabeça, né? Do amor de Nossa Senhora tão grande, lá em Medjugorje, há 39 anos, lutando pela salvação dos filhos. Aqui há 29 anos, quase 30, lutando pela nossa salvação. E aqui é o término, é a continuação do plano que Nossa Senhora começou lá em Medjugorje e vai terminar aqui. E eu fiquei pensando, meu Deus, Nossa Senhora me colocou, me inseriu numa obra tão grande, num plano tão grande, eu tão pobre, sem nada para oferecer para ela. Como pode ter me amado tanto assim? E como pode ter me predestinado para uma graça tão grande assim, como a de ajudar ela a vencer Satanás no mundo inteiro e fazer ela reinar, triunfar no mundo inteiro? Como pode ela ter me predestinado para uma graça tão grande assim de receber as suas mensagens e transmiti-las para o mundo inteiro, como lá em Medjugorje? Lá tudo bem, eles têm muito a oferecer para ela, né? A cidade inteira acredita, né? Que na época era uma aldeia, mas todo mundo se converteu, todo mundo acreditou, deu sim para Nossa Senhora. Eles tinham muito ali para oferecer. Agora eu não, eu aqui sou sozinho. E sempre foi muito difícil para mim, sempre, entendeu? Muita perseguição, contrariedade, poucas pessoas com fé,
rezando e me ajudando a espalhar as mensagens dela para o mundo todo, a fazer o santuário dela, para começar a própria dificuldade de passar as mensagens, né? Que até hoje eu tenho dificuldade com isso, com a rádio, com a TV, com os sites, blogs. Eu luto, eu tento, eu divulgo dia e noite, mas ainda é difícil para mim, porque as pessoas têm um coração duro e não querem ouvir, e eu não consigo quebrar a dureza do coração delas, por mais que eu tente. Então para mim sempre tudo foi 100 vezes mais difícil que lá. E como que pode Nossa Senhora vir a mim e me inserir nesse plano de salvação tão grande? Eu, tão pobre, que até hoje não tenho nada, e no começo tinha menos ainda que nada. Eu só tinha minha voz, minha língua, para falar as mensagens dela. Não tinha condição nenhuma, um tostão, para divulgar as mensagens dela para o mundo, nada. E como que pode ter me predestinado, me escolhido e me inserido nesse plano de salvação que é tão grande e que está assim tão acima das minhas forças? Então eu comecei a pensar em tudo isso, eu comecei a chorar aqui na capela. Nossa Senhora, eu já choro muito com essa música, né? A Mai Te Mira. Ela toca profundamente meu coração. Mas quando eu pensei em tudo isso, eu desabei a chorar. Muito, agradeci muito, tanto amor de Nossa Senhora por mim, tanto carinho, tanta predileção por ter me inserido nesse plano, não sei como, né? Mas me inseriu, não sei porquê também, mas me inseriu, e dessa forma me escolheu, me elegeu, me amou, me quis. Do jeito que eu sou, ela me amou e confiou a mim suas mensagens, seus segredos e também as suas graças. Tudo estava nas minhas mãos. Se eu dissesse sim, tudo acontecia. Se eu dissesse não, nenhuma graça acontecia. E eu disse sim, e é por isso que desde então todas essas graças aconteceram aqui, inclusive as curas pela água da fonte e todas as outras graças também. Os sinais e tudo. As curas de tanta gente que passou por aqui. Como pode, né? Ter me amado tanto e ter confiado tanto em mim. Aí eu comecei a chorar aqui. Nossa, chorei que eu não conseguia cantar o hino do começo lá, Nossa Senhora entrando na missa em Medjugorje. Não conseguia. Demorei para me acalmar. Foi muita emoção. E eu vi ali, né? Como apesar de tudo, de coronga, de pandemia, de tudo, o povo medjugorhiano estava ali, firme com Nossa Senhora, cantando, rezando. Aí eu vi, meu Deus, que fé que eles têm. Nem coronga consegue derrubar a fé deles. E olha que um dos freis ali de Medjugorje morreu do coronga. Pegou e morreu. E eles não disseram assim, tá vendo? Nossa Senhora não protegeu nada, ele morreu do coronga, vamos parar de rezar. Perdemos nosso tempo por 40 anos rezando. Não, estavam ali, firmes, rezando para Nossa Senhora, firmes na fé, fortes na fé. Que povo admirável, que gente admirável. Quando eu crescer eu quero ser que nem eles. Como os admiro. Queria dar um beijo nas mãos de cada um deles e dizer obrigado por tudo que vocês fizeram e sofreram para passar as mensagens de Nossa Senhora para o mundo inteiro, para nós. Vários deles deram testemunho ali. Uns ficaram presos 2 meses, outros 3 meses, outros 4 meses, só porque eles disseram que viram a cruz do Križevac girar, sumir, aparecer de novo, ouviram sinais na colina das aparições, ou simplesmente ajudaram os videntes. Foram presos na cadeia pelos comunistas na época. Sofreram muito lá dentro. E até hoje
tem o trauma daquilo. Mas eles não esmoreceram no serviço de Nossa Senhora. Não esmoreceram. A própria Maria disse que ela e o Ivan estavam muito emocionados na aparição, lembrando de tudo que eles sofreram no começo, né? Mas ela falou, valeu a pena. Quando eu vejo todas essas pessoas aqui em Medjugorje com Nossa Senhora rezando, convertidas, eu vejo que tudo valeu a pena e se fosse preciso eu passava por tudo de novo. Então, que gente de fé, de amor verdadeiro por Nossa Senhora. Amor que foi provado com cadeia, com prisão, com sofrimento bruto, duro, cruel. E eles permaneceram firmes com Nossa Senhora. E que vergonha, né? Para nós. Tanta gente que não sofreu nada disso e ainda por cima, não sofreu nada disso e já desanima, larga Nossa Senhora e ainda pior, além de não ter passado por tudo isso, ainda troca Nossa Senhora pelo mundo ainda, pelas coisas mundanas. Não é capaz nem de rezar, nem de ser fiel a Nossa Senhora, pelo menos na oração, nas coisas simples que ela pede. Muito pior ainda, sofrer perseguição, cadeia, sofrimento grande, bruto, por causa de Nossa Senhora. Que vergonha para nós. Que falta de fé, né? Que fé, que amor, mais fracos e insignificantes que nós temos aqui. Pois é, isso nos leva a refletir como anda nosso amor por Nossa Senhora, como anda a nossa fé. Somos capazes de sofrer tudo por ela? Somos capazes de perder tudo para não perder ela? Somos capazes de, como o povo medjugorriano, né, aguentar tudo, suportar tudo, sofrer tudo para não perder o amor, a escolha, a predileção de Nossa Senhora? É isso que nós temos que meditar, né? E como vocês viram aí nesse filme, os segredos vão acontecer. A Miriana tem o pergaminho, até no livro dela ela conta que na guerra que teve lá na Bósnia, na Iugoslávia, em 1992, ela estava na Itália e não pôde voltar para a Iugoslávia. E o pergaminho com os segredos estava na casa do pai dela e da mãe dela em Sarajevo. E só depois da Miriana rezar muito e fazer até uma promessa para Santo Antônio, é que o pai dela conseguiu fugir de Sarajevo só com a roupa do corpo e mal conseguiu chegar vivo em Medjugorje. E o pergaminho ficou lá em Sarajevo, perdido nos escombros lá do apartamento deles, porque foi bombardeado pelos sérvios e o prédio desmoronou. E o pergaminho estava lá nos escombros. Como achar o pergaminho? Aí ela rezou, né, pedindo para Nossa Senhora que o pergaminho fosse encontrado. Aí um belo dia, um soldado bate na porta da casa dela em Medjugorje, um ano depois, quando ela conseguiu voltar para Medjugorje, e entrega para ela uma caixa onde estava guardado o pergaminho dentro. Ileso. A casa, o prédio todo desmoronou, queimou tudo, mas o pergaminho, a caixa com o pergaminho não queimou. E aí ela viu, né, nisso daí, a ação sobrenatural de Nossa Senhora, né? E esse pergaminho está lá com ela, realmente. As pessoas que leem, veem um cântico, uma oração, um trecho da Bíblia, não conseguem entender nada. Só ela que entende e aquele frei lá que vai entender. Ele só vai conseguir ler quando chegar a hora de revelar os segredos para o mundo, né? Então, e a Vitska, recentemente, perguntaram para ela se quando o sinal for acontecer lá em Medjugorje, na colina, se ela vai estar viva ou morta. E a Vitska disse, não, eu vou estar viva. Nossa Senhora me disse que eu vou estar viva, eu vou ver. E a Vitska é a mais velha dos videntes, ela já tem 56 anos, né?
Então, ou seja, não podemos estar mais tão longe do sinal, dos segredos e do triunfo de Nossa Senhora assim. Então, confiança e oração, gente. Muita oração. O que Nossa Senhora falou ali sobre o demônio no filme é muito importante. Voltar a aspergir nossas casas com água benta, água da fonte. Eu faço isso todo dia na minha cela. Todo dia, no meu quarto aqui do convento, eu faço todo dia com água da fonte. Uso todos os escapulários, a medalha da paz. O meu quarto e aqui um mosteiro também eu enchi de imagens santas por todo lado para diminuir a influência, né, do inimigo. Beba água da fonte todo dia também. Me asperjo, acho que é isso mesmo, me asperjo com ela. Asperjo onde eu gravo, onde eu trabalho, todo dia, entendeu? E como Nossa Senhora falou, rezar muitos rosários, rezar muito terço, porque somente isso é que pode afastar Satanás. E estamos em luta com ele, entendeu? E quem vacilar, ele vai pegar. Então, vamos rezar muito, porque somente com a oração podemos vencer, né? E Nossa Senhora já nos deu a arma infalível da vitória, que é o rosário. Feliz de quem tem fé, acredita no poder do rosário, nas mensagens de Nossa Senhora, reza o rosário, usa a arma da vitória que ela deu, porque vai vencer todas as ciladas do inimigo e não vai cair, não vai perder sua salvação, né? Mas é preciso ser humilde, porque só o humilde é capaz de crer. Que Nossa Senhora de Medjugorje nos ensine essa humildade de coração, a sermos almas pequeníssimas, para que nós sejamos capazes de crer, capazes de rezar, de reparar, capazes de sofrer por ela, capazes de acreditar. Amém. Querida Mãezinha de Medjugorje, enviai o Espírito Santo sobre nós, agora que é chegada a vossa vinda, ó Mãe, Rainha da Paz. Enviai o Espírito Santo sobre nós, para que ele nos encha, nos cumule das vossas graças, nos cumule, Mãe, da vossa chama de amor, para que verdadeiramente nós possamos hoje dar esse sim que o Espírito Santo tanto quer, tanto deseja de nós, que a Senhora tanto quer e deseja de nós. Enviai, Mãezinha do céu, sobre nós o Espírito Santo, para que ele verdadeiramente abrase os nossos corações e verdadeiramente faça dos nossos corações seus templos, suas moradas, seus sacrários vivos de amor. Enviai o Espírito Santo, Mãezinha, com o orvalho divino do amor dele, para que o deserto da nossa alma, o deserto frio, gelado, sem amor por Deus, sem amor pela Senhora, seja enfim transformado num jardim verdejante de graça, de amor, para a maior vitória do vosso coração imaculado e do Senhor. Sabemos, Mãe, que estamos perto dos grandes acontecimentos que vão mudar a face da terra para sempre e que vão transformar o mundo de uma forma nunca vista antes, como a Senhora nos disse que acontecerá. E por isso, para podermos entrar nesse novo céu e nessa nova terra que virão, nós temos que nos transformar hoje já em novas criaturas para esse novo céu e essa nova terra. Vinde então sobre nós, Mãezinha, derramando o orvalho do Espírito Santo para nos transformar, para encher o nosso coração de amor,
para que a nossa vida seja uma vida com Deus e não passe fria, vazia e sem sentido, como a senhora disse na mensagem do dia 25 em Medjugorje, mas a nossa vida seja uma vida cheia de valor eterno, uma vida cheia de santidade, para a maior glória de Deus, para a nossa salvação e a do mundo inteiro. Derramai sobre nós, mãezinha, o orvalho do Espírito Santo, para que Ele nos transforme verdadeiramente na terra boa, que acolhe a palavra que nos é dada lá do alto do céu, através da Senhora. E essa palavra crie, produza em nós os frutos mais belos e doces para Deus, de amor, de docilidade, de obediência. Sobretudo, dai-nos, Mãe, a humildade para crermos nas vossas mensagens e colocarmos em prática, porque só o humilde é capaz de crer. Torna-nos almas pequeníssimas, humildes de coração, que creem nas palavras da Mãe do Céu, como as criancinhas creem nas palavras das suas mães aqui da terra e não duvidam. Dai-nos a graça de crer, Mãe, com uma fé assim, pura, simples, cristalina, total, para que verdadeiramente em nossa vida a vontade da Senhora possa acontecer, o plano de amor da Senhora possa acontecer e o vosso triunfo também se realize em nós e a começar de nós no mundo inteiro. Amém.